Zilu Camargo compartilhou os detalhes de sua mansão em Orlando, projetada por sua nora, Mabilirô, que também teve envolvimento nos projetos de Zezé e Graciele Camargo, mas enfrentou polêmicas e disputas familiares. Enquanto a casa de Zilu é cheia de elogios e harmonia, as tensões entre ela e o ex-marido, Zezé, tomaram um rumo inesperado, com acusações e processos envolvendo a esposa dele, Graciele. Em meio a esse cenário, Mabilirô revelou bastidores de seu trabalho nos imóveis da família, incluindo um projeto na fazenda de Zezé, onde não foi paga por seus serviços. A trama familiar, marcada por intrigas e questões financeiras, promete ainda mais reviravoltas. Mabilirô, esposa do filho Igor Camargo, é uma mulher talentosa e determinada, que sempre teve o desafio de equilibrar o papel de nora e profissional. Criativa e inovadora, ela se entregou ao projeto da casa com um amor que transparecia em cada detalhe. Porém, o que parecia ser apenas um projeto de arquitetura se tornou algo muito mais complexo. A relação entre Zilu e sua nora parecia estar bem, sem maiores conflitos, mas o mesmo não se podia dizer do lado da família de Zezé de Camargo, o patriarca. Por trás do brilho e das redes sociais, onde Mabilirô compartilhava o andamento de seu trabalho, surgiam os conflitos. O mundo da decoração, que parecia ser uma esfera de harmonia, revelou-se uma verdadeira guerra de egos e acusações. Em meio ao caos, a esposa de Zezé, Graciele Lacerda, se viu no centro de uma polêmica que mexeu com as fundações da família. Graciele, em um momento de impulsividade, admitiu ser a responsável por um perfil fake nas redes sociais que atacava Zilu e suas filhas, Vanessa e Camila. O perfil, sob o nome fictício de Priscila Dantas, espalhou comentários maldosos, incitando mais uma onda de intrigas familiares. O que parecia ser uma provocação isolada transformou-se em uma verdadeira bomba, levando a justiça a se envolver. Graciele Lacerda teve de enfrentar um processo judicial, onde, embora tenha sido responsabilizada por um perfil falso, também conseguiu ganhar uma parte do processo, alegando que as ofensas causaram prejuízos financeiros. Ao fim, um valor considerável foi determinado como indenização, somando R$270 mil. Entre reviravoltas e tensão, as disputas familiares se intensificavam, com um novo episódio envolvendo a arquiteta Mabilirô. Ela se viu em uma situação delicada, quando foi chamada para reformar a fazenda da família Camargo. Um projeto de grande escala, onde, novamente, os desafios eram imensos. Mabilirô, em uma entrevista, detalhou as dificuldades que enfrentou para dar vida à transformação do ambiente. O calor intenso, a falta de plantas baixas e o volume de trabalho, com móveis que não possuíam medidas precisas, tornaram a tarefa ainda mais árdua. Apesar das dificuldades, ela conseguiu entregar o projeto, mas não sem antes jogar as cartas na mesa, expondo os bastidores de seu trabalho. Mobiliário, objetos de decoração e ambientes repaginados geraram discussões. Apesar do esforço imenso e da dedicação de Mabilirô, ela revelou que não recebeu um único centavo por esses projetos. O desabafo foi mais uma camada da história, pois, ao contrário de Zilu e sua nora, que pareciam estar em sintonia, a relação com Zezé e Graciele continuava envolta em desentendimentos e acusações. A pergunta que pairava no ar era: qual seria o preço da lealdade familiar e dos projetos executados para parentes? No entanto, o mistério não parou por aí. À medida que os ecos dessas disputas começaram a se propagar, novas revelações surgiram, como uma segunda reviravolta envolvendo o lado mais privado e misterioso dessa história. Como todo grande drama familiar, a narrativa não se resumiu apenas aos bastidores de casas luxuosas e disputas judiciais. Entre as brigas e as fofocas, surgiram também discussões sobre os limites da generosidade familiar e o custo emocional de se trabalhar com aqueles com quem se compartilha o sangue. À medida que a trama se desenrolava, Zilu, que vivia sua vida na Flórida em sua mansão de luxo,
parecia estar buscando algo mais do que conforto. A casa, que havia sido projetada com tanto carinho e afeto, era um reflexo de uma vida que ela construíra ao longo dos anos, com altos e baixos, mas sempre marcada pelo desejo de criar algo duradouro. Ao mesmo tempo, ela enfrentava a saudade de seus filhos e a distância que se formava entre eles, gerando uma mistura de sentimentos entre o sucesso pessoal e o vazio que muitas vezes acompanha a fama. Mas por mais que a família estivesse dividida, algo parecia mudar quando as coisas chegavam aos seus limites. Ela fala sobre a complexidade dos relacionamentos, os altos e baixos da convivência, as tentativas de superar as diferenças e a luta constante para manter a unidade em meio às provações que a vida coloca no caminho. Mas, acima de tudo, ela revela como, por mais que o dinheiro e o poder possam afastar, o amor e o desejo de manter os laços familiares são sempre mais fortes. Ou talvez, até mais complicados. E aí, meninas, o que vocês acham dessa novela familiar? Intriga, processos e muito luxo. Não percam os próximos capítulos dessa história cheia de reviravoltas e tretas. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nenhuma fofoca quentinha. Até a próxima!